Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, Ricardo Reis Oficial. Eu sou o Ricardo Reis e hoje a gente vai falar de um assunto interessante que é sobre o medo de fracassar. Você sabia que o medo de fracassar é o inimigo número 1 dos sonhos? É isso mesmo. Sonho, ele foge do medo de fracassar. O medo de fracassar, ele acaba com os seus sonhos. Ele paralisa mais projetos do que a falta de dinheiro, do que a falta de tempo, ou até mesmo do que a falta de conhecimento, por incrível que pareça. E o mais curioso é que muitas vezes esse medo não é consciente, você nem percebe. Ele age por baixo do pano, influenciando suas decisões, as suas ações, ou melhor, as suas não ações. Hoje eu vou te mostrar por que o medo de fracassar é tão poderoso, o que a ciência já descobriu sobre isso e como você pode usar técnicas simples de programação neurolinguística, PNL, a famosa PNL, inteligência emocional, para vencer esse inimigo invisível e seguir firme na direção dos seus sonhos. O medo de fracassar não é frescura. Muita gente trata como se fosse frescura. Algumas pessoas têm coragem e ficam falando que o outro que tem medo é fresco, coisas do tipo. Mas não é frescura. Ele tem uma raiz biológica muito clara. Toda vez que você pensa em falhar, a amígdala cerebral, que é uma estrutura pequenininha que fica no sistema límbico, na parte de baixo do cérebro, dispara como se houvesse ali um perigo real, como se estivesse acontecendo algo real mesmo. Ela foi programada ao longo da evolução para nos proteger. O problema é que a amígdala não distingue entre um leão de verdade e a ideia de errar em público, ser criticado, perder dinheiro ou de não dar conta de uma pequena meta que seja. O seu corpo, o meu corpo, reage da mesma forma. Vou tentar adivinhar aqui. Coração acelera, respiração muda, músculos travam. É por isso que tem tanta gente que trava diante de uma oportunidade. O cérebro trata o fracasso como se fosse questão de vida ou morte. Agora, aqui está um detalhe. Na maioria das vezes, não é o fracasso que dói. Não é o fracasso que dói. É a antecipação dele. Olha o poder da sua imaginação. Você antecipa com a sua imaginação. A mente cria cenários negativos antes mesmo de você agir. E se eu errar? São essas perguntas nos diálogos internos. E se eu errar? E se eu for julgado? E se der errado e eu nunca mais me recuperar? Olha só, estudos mostram que o cérebro humano tem uma tendência chamada viés da negatividade. Já ouviu falar? Ele se fixa mais nos riscos do que nas oportunidades. É natural. Isso lá atrás ajudava na sobrevivência, mas hoje esse viés faz com que a gente se paralise diante de situações que poderiam nos levar a crescer. A psicologia também já observou que o medo de fracasso está muito ligado à nossa autoimagem. É mais ou menos assim, se eu erro, começo a acreditar que não sou bom o suficiente. Esse processo é reforçado desde a infância. Quem nunca ouviu frases como não erra, não faça feio, se você errar vai passar vergonha? Quem que nunca ouviu? Essas mensagens viram programações, essa é a verdade. E como ensina a programação neurolinguística, a PNL, o nosso cérebro funciona como um software. Tudo que é repetido vira um código mental. É algo muito forte, algo muito poderoso. O resultado? Criamos a crença inconsciente de que errar é igual a perigo. Isso fica muito forte. E se errar é perigoso, melhor nem tentar. É assim que nasce a procrastinação e a paralisia. A programação neurolinguística, PNL, famosa PNL, traz uma chave muito poderosa. Ela mostra que a forma como representamos uma experiência na nossa mente define como vamos nos sentir diante dela. Por exemplo, bem claro aqui, quando você pensa em fracassar, talvez venha, talvez não, é certeza,
vem uma imagem grande, enorme, colorida, bem aqui dentro da sua cabeça, como se fosse real para o seu cérebro. Mas se você se permitir brincar com essa imagem, diminuir, empurrar para longe, colocar preto e branco, a emoção ligada a essa imagem muda automaticamente. Isso acontece porque o cérebro trabalha com representações internas à base de imagens. Interessante, não é? Quando você muda a representação, muda também o quê? A sensação. É por isso que a PNL é tão rápida, tão eficaz em lidar com os medos, fobias, pânico, procrastinação. Ela não tenta só explicar o problema, não é isso. Ela muda a forma como o seu cérebro codifica o problema e gera sensações em você. Então vamos fazer aqui, se você quiser, claro, tá? Uma prática rápida. Pense em algo que você gostaria de fazer, mas que você acaba travando por medo de fracassar. Pensa aí agora. Agora você vai deixar essa imagem vir à sua mente. Eu sei que incomoda, mas deixa ela vir. Tudo que você nega, aquilo te persegue. Então aceita, deixa a imagem vir na sua mente. Só observa. Essa imagem é grande? Ela deve estar bem perto, né? Como se estivesse aqui. Colorida, eu imagino. Faça o seguinte, diminua essa imagem. Imagine como seria a imagem diminuindo, empurrando para bem longe, deixando essa imagem preto e branco, de ponta cabeça, como se fosse uma fotografia velha, algo do tipo. Repita esse processo algumas vezes, umas 5 vezes. Não precisa ser muitas vezes, não. O que acontece? Se você fez, você já percebeu. A carga emocional diminui. Você acabou de ensinar o seu cérebro a reagir de uma nova forma diante da mesma ideia. Isso é o quê? Reprogramação mental. Você já ouviu falar nisso? Fracassar, gente, não é o fim. Na verdade, fracassar é feedback. É o cérebro, a vida, o processo te mostrando como não fazer, te dando a chance de ajustar a rota. Você já ouviu falar de Thomas Edison, o inventor? Quando perguntaram como ele lidou com milhares de fracassos até criar a lâmpada, ele respondeu: eu não fracassei, eu apenas descobri milhares de maneiras que não funcionaram. Simples assim. Se você dominar o medo, você domina o caminho até os seus sonhos. Pode ter certeza. Porque no final das contas, não é o erro que te paralisa. Não é o erro que te paralisa, sabia? É a história que você conta para você mesmo sobre o erro. Troque a história e você troca a sua vida, sua qualidade de vida, suas sensações. E se esse conteúdo fez sentido para você, lembra de deixar um like aqui no meu YouTube, compartilha com outros colegas, comenta aqui embaixo, pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder todo mundo. Comenta o que você mais procrastina por medo de fracassar. Comenta aí comigo, eu quero saber. Compartilha com alguém. Tem gente que precisa ouvir isso. E claro, se inscreve aqui se você não se inscreveu, tá bom? No canal para você receber mais conteúdo sobre inteligência emocional, neurociência, programação programação neurolinguística aplicada aí no seu dia a dia. Tá legal? E não esqueça, aprenda, transforme e fique muito bem. Até o próximo.